Olá pessoal, sejam bem-vindos à Ética e Cidadania 1. Hoje nós iremos observar sobre a Universidade Presbiteriana Mackenzie como uma instituição confessional. Iremos basicamente perceber qual é a visão, missão e os valores institucionais da universidade. E também, num segundo momento, compreender os pressupostos teóricos que norteiam estas práticas. Primeiramente, a visão da instituição. Vale ressaltar que a visão de uma instituição diz respeito ao motivo de sua existência, denotando assim a sua essência, o que de fato ela é, quem de fato ela é, como ela deve se apresentar. E esta visão que determina a sua essência mostra exatamente aspectos de sua própria existência. Essa visão também, ela aponta para a realidade que se constitui como básica e fundante da instituição. Por isso, nós vamos observar alguns detalhes aqui. Primeiramente, temos uma universidade que quer ser reconhecida pela sociedade como instituição confessional presbiteriana, filantrópica e de perfil comunitário, que se dedica às ciências divinas e humanas, caracterizada pela busca contínua da excelência em ensino, pesquisa e extensão, e que prima pela formação integral do ser humano em ambiente de fé cristã reformada. Alguns aspectos aqui são vitais e centrais para a nossa compreensão dessa essência da instituição. A primeira delas é que ela é uma instituição confessional. Por ser uma instituição confessional, o que já é previsto na legislação brasileira, ela aponta basicamente para a expressão de uma fé, a expressão de uma convicção, de uma confissão, de um padrão que rege o seu comportamento. E este padrão, ele é explícito, ele é apresentado claramente qual é ou quais são os fatores que norteiam as práticas da instituição. E esta confissão, ela é descrita como uma confissão de ordem presbiteriana. O aspecto presbiteriano, ou esse termo presbiteriano, ele provém de uma instituição religiosa, a Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana, ela tem a sua origem, basicamente, no século XVI, no período da Reforma Protestante, e a partir de então, ela chega mais tarde, depois de alguns séculos, ao Brasil, especificamente no século XIX, e no século XIX, a partir de lá, dá-se início também à instituição que nós temos, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma universidade que se pauta por estes padrões de ordem presbiteriana, que ao longo desta videoaula nós iremos observar alguns detalhes mais. Ela também é uma instituição filantrópica de perfil comunitário que se dedica às ciências divinas e humanas. E essas ciências são caracterizadas basicamente pela excelência de ensino, pesquisa e extensão. Ensino, pesquisa e extensão é considerado o tripé basilar das instituições educacionais universitárias no Brasil na atualidade. Ensino, como todos bem conhecem, é exatamente a transmissão desse conhecimento, mas é a transmissão de um conhecimento não unicamente pelo seu aspecto puramente formal, mecanicista, ou até mesmo puramente transmissão de informações acerca de alguma coisa. Mas o ensino, ele tem uma característica muito mais abrangente. O ensino também se dá pelo desenvolvimento intelectual, mas também pela sua dinâmica prática. O ensino, de fato, verdadeiro é aquele que pode ser aplicável. E esta aplicação, ela possui uma característica de funcionalidade. É aplicável e funciona, dá respostas, de fato, aos anseios de uma sociedade, responde também
apresentando propostas de solução e de construção de uma realidade. Ela também trabalha com a pesquisa. A pesquisa, basicamente, é o que caracteriza a ciência, a produção de conhecimento, o dedicar-se, o debruçar-se sobre um objeto que precisa ser entendido, que deve ser entendido, pressupondo a possibilidade de conhecimento, de produção de conhecimento e a possibilidade de conhecimento de um objeto. Mas esse conhecimento traz consigo algumas características, alguns detalhes formais e filosóficos que também iremos considerar ao longo do nosso curso. Outro aspecto é a extensão. A extensão é o braço externo, de fato, da universidade, em que ela não fica trancafiada dentro de quatro paredes, ela não fica presa dentro de limites institucionais, mas ela tem uma abertura para o mundo, uma abertura para a sociedade, para a comunidade, uma resposta que ela produz através do ensino, da pesquisa, e agora ela apresenta, divulga e externaliza, mostrando de fato uma inserção social, uma responsabilidade com o progresso, com o desenvolvimento da comunidade a qual ela está inserida. E esta comunidade não está presa a limites históricos, geográficos, mas ela pode se estender além das fronteiras até mesmo de um país. E é esta a função da instituição que prima por esta excelência na pesquisa, no ensino e também na extensão, na apresentação dessas propostas, dessas soluções que são verificadas dentro da própria instituição. Logo na sequência, também temos que é uma instituição que prima pela formação integral do ser humano em ambiente de fé cristã reformada. Ao longo da história das ciências, a história do progresso humano ou a história da universidade, das universidades, a história da educação, uma questão vem sempre à tona numa discussão constante. Pesquisa, ensino, extensão, ciência, técnica, ou a produção do conhecimento versus a capacidade de efetivação prática, até mesmo mecanicista. Ou isto agora traduzido para a realidade humana. O que se deve fazer? Como se deve apresentar? Como se deve portar? Devemos trabalhar meramente com aspectos puramente formais, diretos do indivíduo, mecânicos, ou devemos trabalhar para a formação integral do indivíduo, possibilitando a capacidade de compreensão da realidade, dando-lhe princípios que sejam norteadores. Precisamos trabalhar o indivíduo na sua integralidade, como um todo, sabendo que o ser humano possui algumas partes distintas, como alguns pontuam. Basicamente, o ser humano possui dois aspectos distintos, um aspecto físico e um aspecto imaterial. Por educação integral, formação integral do sujeito, tem-se em mente privilegiar essa dimensão ampla e dupla do indivíduo com todas as suas ramificações. Por isto, nós temos uma instituição que se dedica às ciências divinas e humanas, que trabalha com aspectos materiais, mas também com aspectos espirituais e imateriais da existência do ser humano. E essa formação integral do indivíduo aponta não unicamente para dar habilidades para o exercício de uma profissão somente, mas dar ao indivíduo a capacidade de pensar de um modo crítico, de um modo avaliativo da realidade que o cerca e, deste modo, possibilitando também a aplicação não unicamente num ponto específico de uma formação mecânica, mas a formação integral e total do indivíduo, dando-lhe a capacidade de avaliar constantemente o seu próprio papel como pessoa, o seu papel como profissional, o seu papel como cidadão, e a sua função como ser, acima de tudo, e a sua
íntima e ampla relação com os outros e com todas as realidades que os cercam, sejam elas físicas, materiais ou imateriais e espirituais. Assim, nós temos a essência da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Logo na sequência, também temos a missão da instituição. A missão aponta basicamente para o alvo, para o objetivo, para o lugar onde se quer chegar. Quais são esses anseios? Vale lembrar que é sempre bom termos padrões que nos movem numa jornada, numa caminhada, num progresso, num desenvolvimento. Aqui a instituição tem em mente o aspecto do lugar aonde ela quer chegar, deste lugar utópico, não numa utopia no sentido popular do termo, que diz respeito única e basicamente a algo que é impossível de ser realizado, mas sim a um lugar ainda não alcançado, como o termo aponta. Utopia diz respeito, no seu aspecto filosófico mais básico, a um ideal estabelecido, a qual nós nos movemos e caminhamos para atingir. É algo que nos move, determinando assim a nossa atuação no presente. É um objetivo futuro, um desejo a ser alcançado, algo que almejamos, mas que altera desde já a nossa ação no presente, pois nos move no progresso destas conquistas. Assim, a missão da instituição diz respeito a educar o ser humano, criado à imagem de Deus, para o exercício pleno da cidadania, contribuindo para o seu desenvolvimento e da sociedade, por meio de ensino, pesquisa e extensão, de atividades culturais, esportivas, sociais e espirituais de fé cristã reformada. E aqui nós temos quais são esses alvos, aonde a instituição quer chegar, quais são os seus objetivos. Alguns destes objetivos iremos considerar com maiores detalhes na sequência, mas basicamente o seu grande objetivo é educar o ser humano. Este ser humano que é compreendido como criado à imagem e semelhança de Deus. Por ora, basicamente, este conceito traz consigo o respeito natural que devemos ter ao ser humano. O ser humano não pode ser pensado como uma coisa. O ser humano não pode ser pensado como um objeto, como um meio para se atingir um alvo. O ser humano deve ser observado como o grande objetivo por excelência, como um fim em si mesmo, mas um fim em si mesmo não autônomo, mas um fim em si mesmo que tem a sua importância, tem a sua vitalidade, porque estes aspectos são derivados deste Deus que criou o ser humano. Mais uma vez, o seu foco e o exercício deste aspecto da educação é a prática plena da cidadania e que também iremos considerar com maiores detalhes posteriormente. Mas vale salientar que o aspecto da cidadania não diz respeito unicamente a alguns recortes que por vezes são pontuados de um modo geral na nossa sociedade, como simplesmente fazer doações assistencialistas a entidades que necessitam de manutenção financeira, sejam elas quais forem. Cidadania não diz respeito somente ao voto num período de eleição, em campanha eleitoral. Estes aspectos, sim, de fato, eles compreendem a cidadania, o conceito de cidadania. Mas cidadania é um conceito muito mais abrangente que aponta para toda uma construção de direitos que foram produzidos ao longo da história da humanidade, aos quais nós desfrutamos hoje, em certa medida, mas que custaram, ao longo do tempo, uma grande soma de vidas, de dedicação, de força e de existência de muitos. Cidadania tem a sua responsabilidade, o seu caráter de inserção social, de responsabilidade com o outro, de preocupação com o outro, com a sociedade a qual estamos inseridos. E assim, o foco da instituição é educar um ser humano que deve ser reconhecido como importante, porque a sua importância deriva de um Deus Criador, e essa importância aponta agora
para uma realização no ambiente social, no dia a dia, com responsabilidades, com respeito, com educação, com desenvolvimento. E assim, este é o foco da instituição, que trabalha, mais uma vez, com pesquisa, ensino e extensão, com atividades culturais, esportivas, sociais e espirituais, nesse ambiente da fé cristã reformada. Mais uma vez, a fé cristã reformada é um conjunto de princípios normativos que regem o comportamento de indivíduos que as assumem. E estes princípios surgem basicamente num contexto mais sistemático de formação a partir do século XVI, que tem amplas implicações não somente de caráter religioso, mas amplas implicações basicamente no caráter social, com amplos desenvolvimentos nas mais diversas áreas do progresso humano, sejam as ciências humanas, as ciências exatas, seja a própria filosofia, a filosofia política especificamente, a ética ou o desenvolvimento das profissões modernas, dentre outros aspectos que também iremos considerar em seus pormenores posteriormente. A instituição também é caracterizada por valores e princípios. Estes valores e princípios são as regras que perpassam as ações, que perpassam a atuação na instituição, nas suas mais diversas relações, neste ambiente descrito como um ambiente de fé cristã, um ambiente que tem estes objetivos, como já pontuados anteriormente, que apresenta a sua essência, valores e princípios apontam basicamente para as regras ou a lógica de ação, a lógica de comportamento que se quer ter nas relações na instituição, sejam entre os colaboradores, sejam entre líderes e liderados, seja entre alunos, professores, estudantes, a instituição e a sociedade, enfim, nas suas mais diversas relações, as regras de comportamento que se expressam são identificadas por valores e princípios. Nesse aspecto, a nossa instituição ela é caracterizada por uma conduta pessoal que traz consigo a dignidade, o caráter, a integridade e o espírito mackenzista. Esse espírito mackenzista é algo bastante interessante e que pode ser visualizado no momento oportuno, mostrando historicamente o desenvolvimento dessa instituição e como alguns alunos, a sua grande maioria, tem orgulho de fazer parte desta história. Via de regra, o grande bordão, isto é Mackenzie, é dito circunstancialmente na instituição, mostrando o prazer que as pessoas têm, que os alunos têm em ser parte dessa história, em fazer parte dessa história, em considerar-se um mackenzista, carregando consigo estas características e esses elementos. Depois nós temos no relacionamento interpessoal, lealdade, respeito mútuo, compreensão, honestidade e humildade. No exercício da atividade profissional, ética, competência, criatividade, disciplina, dedicação e disposição para o trabalho voluntário. No processo de decisão, busca de consenso, justiça, verdade, igualdade de oportunidades para todos. No relacionamento entre órgãos colegiados, unidades e departamentos, cooperação, espírito de equipe, profissionalismo e comunicação adequada. No relacionamento com outras instituições, responsabilidade, independência e transparência. Na sociedade, participação e prestação de serviços à comunidade. Agir com amor, que é o vínculo da perfeição em todas as circunstâncias. Estes são, portanto, os valores e princípios da instituição. Também observamos qual é a sua missão, qual é a sua essência e qual é a sua visão, aonde ela quer chegar, aonde ela pretende chegar.
A essência da Universidade Presbiteriana Mackenzie tem o seu foco fundamental na ética calvinista. Por isso, nós iremos observar aqui alguns aspectos rápidos sobre esta ética calvinista, que mais tarde iremos considerar nos seus pormenores, nos seus maiores detalhes. Para iniciar, vamos ver uma citação do Jean-Jacques Rousseau. Rousseau dizia sobre Calvino assim: os que consideram Calvino somente um teólogo não conhecem bem a extensão de seu gênio, a redação de nossos sábios editos, da qual participou ativamente, honra-o tanto quanto a sua instituição. Qualquer que seja a revolução que o tempo possa trazer a nosso culto, enquanto o amor à pátria e a liberdade não se extinguir entre nós, jamais a memória desse grande homem deixará de ser abençoada. Jean-Jacques Rousseau. Quem foi Calvino? Calvino foi um humanista e, por humanista, disse daqueles que têm apreço pelas coisas do humano, do ser humano, o que é produzido pelo ser humano, o que possui relação com o ser humano. Ele também foi um jurista, podemos considerá-lo filósofo e também teólogo francês. Ele foi o fundador da Academia de Genebra, hoje a Universidade de Genebra. Foi o fundador da primeira escola pública gratuita da Europa. Havia a grande intenção no progresso, no desenvolvimento humano, nas suas mais diversas áreas, passando basicamente pela área das letras, capacitando o indivíduo à leitura, à compreensão da Bíblia, principalmente. Esse era o aspecto central. As pessoas precisavam ter acesso à Bíblia. Para ter acesso à Bíblia, precisavam saber ler e escrever. Pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever no século XVI. Daí, agora, o interesse de Calvino em dar a possibilidade das pessoas aprenderem a ler e escrever. E, a partir deste, dar a condição, o ambiente propício para isso. Desta feita, ele cria a primeira escola pública e gratuita, portanto, abrangente e acessível a todos na cidade de Genebra, na Suíça. Assim, temos o início desse progresso de desenvolvimento humano, possibilidade de compreensão, acesso ao conhecimento, capacidade de análise e de verificação do conhecimento. Calvino também é considerado como um dos principais influenciadores do mundo moderno. Ele influenciou em várias áreas distintas. E aí nós temos o que consideramos os pressupostos centrais dessa ética calvinista. Em linhas gerais, iremos observar estes três pressupostos. O primeiro deles é a glória de Deus. A glória de Deus deve resplandecer sempre e nitidamente em todos os dons com os quais, porventura, Deus se agrade em abençoar e em adornar-nos, de sorte que podemos considerar-nos ricos e felizes nele e em nenhuma outra fonte. Ou seja, a partir do pensamento de Calvino, ele entende que Deus dotou todas as pessoas indistintamente de capacidades, de habilidades, de condições de realização de um trabalho, de uma obra. Outro aspecto vital é a valorização do ser humano. E ele diz: se corretamente você pesar todas as circunstâncias, o homem é, entre outras criaturas, uma certa proeminente espécie da divina sabedoria, justiça e bondade, que foi merecidamente chamado pelos antigos de microcosmos, um mundo em miniatura. Assim, Calvino via o ser humano dentro da sua complexidade e dentro da sua maravilha, como uma obra, como uma criação divina. Portanto, o homem deve ser respeitado e deve ser capaz de produzir por si mesmo estes elementos de progresso e desenvolvimento humano, porque fora dotado por Deus com estas habilidades. Depois ele diz:
Somos proibidos de toda violência e injúria e, de modo geral, de qualquer ofensa que possa ferir o corpo do nosso próximo. Pois, se lembrarmos que o homem foi feito à imagem de Deus, devemos considerá-lo como santo e sagrado, de tal forma que ele não possa ser violado, sem que também nele seja violada a imagem de Deus. E assim ele enfatizava o respeito ao próximo, respeito ao ser humano. E assim passamos agora às características centrais da ética calvinista. A primeira delas é a vocação e o trabalho. Na ética calvinista, todo ser humano é dotado de habilidades específicas por Deus. E a partir deste aspecto é que dá-se início ao desenvolvimento das profissões modernas, com todas as suas subdivisões, como nós as conhecemos na atualidade. O ser humano é capaz de realizar algo, ele é capaz de produzir, de transformar uma sociedade, de trazer elementos de desenvolvimento e progresso ao mundo em que vive. E a partir de então, a partir desta ótica, que o ser humano tem habilidades específicas e deve desenvolvê-las no exercício de suas funções, do seu trabalho, é que surgem as profissões modernas ou a especialização no mundo moderno. Até o século XVI, as pessoas eram conhecidas como um topa-tudo. Aquilo que vinha à mão para fazer, elas faziam e faziam de tudo, sem ter formação, sem ter especialização, mas a partir do século XVI, com esta ótica da ética calvinista, dá-se o incentivo ao desenvolvimento de habilidades próprias de cada indivíduo. Outra característica da ética calvinista é algo muito próprio que Calvino apresenta, mas também é um elemento vital e central nesta ética. É chamado de frugalidade. Basicamente, esta palavra significa uso consciente das coisas do mundo. Usar somente o necessário à vida. Não deve-se usar aquilo que se tem de um modo desmedido, de um modo desregrado, mas deve-se utilizar os bens que se possui com responsabilidade. Nesse aspecto, nós temos uma possibilidade de resposta que a ética calvinista nos concede àquilo que nós temos atualmente, que é este consumismo desmedido da atualidade. Usar aquilo que é necessário à subsistência e à manutenção do ser humano, sem exageros, sem desperdícios. Isto é um elemento já debatido e apresentado desde o século XVI na cidade de Genebra por Calvino. Outro elemento desta ética, dessa estrutura da ética calvinista, é a poupança, ou o modo como se deve fazer uso do dinheiro, o uso social da riqueza. E esse uso social é socorro aos necessitados em momento de dificuldade. Aquele que tem posses não deve pensar apenas em si mesmo, mas deve pensar no uso social daquilo que tem. Para Calvino, o homem recebe estas dádivas, recebe estas bênçãos provenientes de Deus, não para usufruto próprio, mas para auxílio da sociedade, para desenvolvimento e progresso de todos, indistintamente. E aqui nós temos também mais um elemento que a ética calvinista pontua, que é central e vital para o progresso da humanidade. E o principal meio de promoção deste modelo para Calvino sempre foi a educação. Educação é o meio-chave para a implementação de um uso consciente das coisas, para o progresso da humanidade no exercício de suas funções e também para o uso consciente do dinheiro. E essa educação, ela possui algumas características. Primeiro, a educação garante a humanidade entre os homens. As pessoas se desenvolvem, são humanas quando são educadas, quando compreendem. Promove a boa administração política. Um governo sem educação não é um bom governo. E todos são capazes de aprender, ensinar tudo a todos indistintamente.
Assim, nesta videoaula, nós observamos quais são os princípios vitais e essenciais da instituição, a partir da sua missão, visão, princípios e valores, e também podemos observar, basicamente, o aspecto fundante destes princípios da instituição da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a ética calvinista, em seus detalhes, em sua tríplice característica: trabalho, vocação e frugalidade.